Nesta semana em Meu Pecado você verá Lorena se jogando das escadas para que assim possa perder o bebê. Além dessa barbaridade, Lorena acusa Lucrécia de tentativa de homicídio, onde a mocinha irá ser presa. E mais, Rodolfo entrega os resultados do exame de DNA para Josué. Os dois decidem abrir juntos, e ao ler ambos começam a chorar, pois o garoto é filho de Paulino. E não para por aí. Juliano e Lucrécia tentam fugir para viverem um romance, porém a mocinha acaba sendo sequestrada. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Lorena pede ao ginecologista que faça um aborto, pois não quer ficar com o bebê que está esperando, dizendo que está fazendo isto porque o pai a abandonou e não quer criar a criança sozinha. O médico diz que não pode fazer nada, pois sua missão é salvar vidas e não as tirar. Neste meio tempo, Juliano procura o irmão, mas Branquinha diz que o rapaz viajou, porém, deve regressar ainda naquele dia. O rapaz recebe uma ligação de Guilhermo que fez o que o rapaz mandou. Juliano liga então para Marcelina, empregada de Ernesto, para saber se ela recebeu a encomenda que mandou. O rapaz manda a empregada abrir o envelope e olhar bem para as fotografias. Assustada, a moça confirma que foi o homem da fotografia quem visitou seu patrão minutos antes dele falecer. Enquanto isso, Josué está com o pai no consultório médico de uma cidade vizinha e conversam sobre Justina. Rodolfo diz que o filho precisa perdoar a mãe, independente de qualquer coisa. A enfermeira chama, e os dois vão para a consulta. Na pensão de socorro, Renata vai visitar Justina, que fica feliz em ver a mocinha. Ela conta que foi Juliano quem deu o endereço novo da mãe e se coloca à disposição da mulher para o que ela precisar. A Sensal conta que viu Josué sem batina e acha que o rapaz está começando a mudar de ideia. Justina revela à nova amiga que não tem certeza se Josué é mesmo filho de Paulino, mas a entojada diz que ela tem que fazer o filho buscar os seus direitos. Animada, a vadia diz que está mais do que na hora de fazer um esforço e cuidar da sua vida. Quando era casada já aprontava, imagine agora que está livre, leve e solta. Vai virar São Pedro de cabeça para baixo. Mas, continuando, Tetê encontra a cunhada e pergunta por que nunca contou que Manuel era apaixonado por ela. Lucrécia confirma que o rapaz uma vez, há muito tempo, disse realmente que sentia alguma coisa por ela. Tetê, indignada, diz que agora entende por que Carmelo sempre chamou Manuel de cachorro, pois o rapaz vivia atrás dela, babando. E quase chorando, Terezinha começa a desfiar o rosário de suas frustrações, dizendo que entende porque todos os homens são apaixonados pela cunhada, mas Lucrécia diz que mesmo assim, ela não é feliz, e talvez mereça o inferno que está vivendo. Alguns minutos mais tarde, Lorena chega em casa e conta para a tia que foi ao médico sozinha, pois não estava disposta a esperar por Juliano. Matilde pergunta se a criança está com problema, mas a moça conta que está tudo bem e já podem voltar para casa. Furiosa, Lorena revela que está indignada, pois vai ter um filho de um homem que com certeza vai abandoná-la. No centro da cidade, Delfina discute com Assunção, dizendo que a comadre sempre protegeu Carmelo e escondeu dela que Lucrécia tinha sido abusada pelo marido. A empregada dos Souza, chorando, diz que não tem culpa das atrocidades de Carmelo e demonstra todo o seu remorso por ter escondido tantos segredos. Só que Assunção não aguenta mais e decide dizer a Delfina que o Pegajoso fez com a moça é apenas uma amostra do que ele é capaz. Delfina fica ainda mais preocupada. Enquanto isso, Carmelo está abastecendo seu bar particular e compra logo 2 garrafas de bebida. Na saída da loja, ele dá de cara com Juliano, que quer saber por que o entojado foi visitar Ernesto antes do homem morrer e revela que tem testemunhas. O Pegajoso acha que foi Renata quem contou e diz que o empresário já estava doente e não teve nada a ver com sua morte. Juliano se irrita e gruda Carmelo, jogando o sujeito em cima do capô da caminhonete. Ele manda o rapaz soltá-lo e ameaça matá-lo, mas Juliano não se mixa e pergunta: "Você quer fazer isso aqui na frente de todo mundo? Ou prefere como morreu seu pai, abandonado e sozinho num beco escuro e que até hoje ninguém sabe quem foi o assassino?" Furioso, Juliano atira o rapaz no chão. Todo mundo está olhando o espetáculo. Cheio de ódio e sem as garrafas de bebida que quebraram na queda, Carmelo enfrenta o povo e pergunta o que eles estão olhando. Neste meio tempo, Lucrécia vai até a plantação da Álamos perguntar a Manuel por que ele falou para Terezinha que era apaixonado por ela. O rapaz revela que tudo o que disse era verdade e ela sabe muito bem disso. Lucrécia, no entanto, conta que achou que a paixonite do amigo tinha ficado no passado, mas ele afirma que não, mas nunca fez qualquer insinuação a respeito disso.
A moça aproveita para dizer que Branquinha e Tetê estão apaixonadas por ele, mas infelizmente o amigo é muito cego para perceber. Horas mais tarde, Paulino vai até a casa paroquial se desculpar com Branquinha, por causa de Rosário, e conta que a esposa falou algo sobre uma foto. Mas a mocinha revela que a tal fotografia não era dela, e que tem certeza que foi Renata quem colocou isso nas suas coisas. Branquinha aproveita a oportunidade para dizer que a sobrinha do fazendeiro fez isso porque sabe o que existe entre a Sensal e Carmelo. E neste meio tempo, Matias vai pedir ao seu superior uma mudança de paróquia, pois está muito próximo dos moradores da sua comunidade, e talvez não seja capaz de agir com insensatez. O vigário então pede ao colega que conte exatamente o que o está incomodando. Na Fazenda Milagre, Rosário quer saber por que Delfina não contou que o pai de Miguel estava na cidade. A empregada deixa claro que ela é a patroa, e não vê nenhuma necessidade da mulher se meter nos seus problemas. No entanto, a madame revela que as duas não podem ser amigas por causa da diferença de classes, mas sabe do grande apoio que ela dá à sua família, principalmente Lucrécia. Na cidade, Juliano tem outra discussão com Lorena, que diz que vai cuidar de tudo sozinha e libera o ex-noivo de sua responsabilidade com o filho, revelando que está muito infeliz por causa de Lucrécia. A mulher acrescenta que se a moça não tivesse voltado para a vida do rapaz, os dois já estariam casados. Furioso, Juliano diz que nem ela, nem ninguém vai impedi-lo de ver seu filho. E Carmelo resolve ligar para a entojada, dizendo que já sabe da fofoca que ela fez para Juliano, mas não deu em nada, pois ninguém pode provar absolutamente nada, e completa. Entendo que você não se conformou ainda com a nossa separação, mas você devia aproveitar seu tempo para procurar outro cara que te banque, ao invés de ficar tentando me prejudicar, pois você não vai conseguir. Neste exato momento, Paulino chega em casa, e a sobrinha diz que precisava mesmo falar com ele, e se coloca à disposição para trabalhar no lugar de Branquinha. Mas o fazendeiro diz que Branquinha vai voltar e ela é quem vai sair daquela casa imediatamente. Sem dar tempo da menina respirar, Rosário mete um tapão na cara dela e diz que concorda plenamente com seu marido. Se fazendo de desentendida, a pobrezinha pergunta o que ela fez de tão grave para que os tios a expulsem assim, pois sabem que ela não tem para onde ir. Paulino então revela que sabe do caso dela com Carmelo e que Branquinha confirmou tudo. A moça diz que a sobrinha do padre está inventando coisa, pois está apaixonada pelo rapaz. Mas Rosário manda a entojada calar a boca e diz que acabou de ouvi-la ao telefone com seu genro. Sem nenhuma paciência, a megera pega Renata pelos cabelos para jogá-la na rua. Mas Paulino impede a mulher e diz que não tem necessidade de se chegar a tanto. Neste momento, Lucrécia chega e pergunta o que está acontecendo. O pai tenta disfarçar, mas Rosário responde: vai me dizer que você não tinha ideia do caso de sua prima com seu marido. Neste meio tempo, perto dali, Terezinha está entretida com a reforma da mansão da Álamos. Manuel chega para ver a garota, que não está muito afim de papo. O rapaz quer saber se ela soube que ele foi procurá-la na noite anterior e conta que ficou muito preocupado. Mas Tetê já vai logo dizendo que o babaca não precisa explicar nada e coisa e tals. Só que Manuel está ali para dizer outra coisa. O rapaz revela que nunca imaginou que ela pudesse se interessar por ele, pois os dois não são iguais. Gente, que preguiça esse negócio de classe social nesta novela. Mas, bora lá. Só que a mocinha discorda e diz que para elas os dois são iguais, revelando que mesmo que seu pai estivesse vivo, não teria se importado com a sua opinião, dizendo que entende o desinteresse do rapaz, pois afinal, ninguém tem culpa por sentir o que sente. Enquanto isso, na Milagre, Lucrécia vai tentar conversar com a prima, mas as duas acabam discutindo. Renata chora, grita. Lucrécia diz que vai se divorciar e a prima pode ficar com o pegajoso todinho pra ela. Aí o teatro começa. Implorando, chorando e babando, Renata agarra as mãos de Lucrécia e pede que a prima interceda junto à AOS Paz para que voltem atrás na decisão de expulsá-la. Pra coisa ficar ainda mais dramática, ela se atira de joelhos à AOS Pés de Moça e se agarra às suas pernas em prantos. Josué retorna da consulta médica e vai até a casa paroquial buscar suas coisas. Branquinha recebe o rapaz e diz que a batina dele já está lavada e passada, se oferecendo para buscar. Mas o rapaz foi pegar outra coisa e diz que, por enquanto, não vai precisar da batina, pois não sabe o que vai fazer da sua vida. A moça conta que Justina esteve procurando por ele, mas ela contou que Josué não estava mais ali. Branquinha aproveita para aconselhar o amigo a conversar com a mãe, mas ele diz que não tá nem um pouco afim. Então, a sobrinha do padre resolve contar que quando sua mãe era viva e as duas moravam juntas, às vezes ela fazia coisas que a envergonhavam, mas mesmo assim, ela sente muita falta da mulher. O rapaz se comove com a história, mas não responde nada.
lá está Lucrécia, mais uma vez, perdoando Renata e tentando convencer os pais a deixar a moça ficar, pois apesar de saber do caso da prima com seu marido, nunca se importou, pois caga e anda para Carmelo. Paulino argumenta que, mesmo assim, o que a sobrinha fez é inaceitável. A moça responde então que na verdade foi ela quem prejudicou a prima, pois sabia que a moça era apaixonada por seu marido, quando se casou. Rosário surta e diz que não acredita no que está ouvindo e grita: "Você não se dá conta que esta vadia traiu a nossa confiança? Demos comida, carinho, apoio, e veja só como ela agiu." De qualquer forma, Lucrécia tenta, mas não consegue convencer os pais. Como última cartada, ela pede que então eles pelo menos deem alguns dias para que a moça possa achar um lugar para morar. Mas Paulino diz que não, e dá um envelope com dinheiro, pedindo que a filha entregue a sobrinha. Rosário se indigna. Minutos depois, Lucrécia avisa que falou com os pais, mas não conseguiu fazê-los mudar de ideia. A moça entrega o envelope com o dinheiro, mas ela se faz de rogada e não aceita. Lucrécia manda a prima deixar de ser orgulhosa, e a sem sal, sem ter saída, acaba pegando o dinheiro. Na cidade, Juliano vai visitar a mãe na pensão e encontra Miguel. O rapaz diz que não sabia que ele estava na cidade, mas o sobrinho de Matilde conta que está ali para apoiar Lorena e o filho, ele querendo ou não. Mas Juliano responde que ficaria muito feliz se ele apoiasse seu filho e acaba descobrindo que Justina deixou o local, há pouco tempo, com todas as suas malas. Saiu com as malas e foi direto para a casa de Odorica, com aquela cara de coitada, dizendo que foi ali contar que já deixou seu marido. Mas o advogado não se dobra e diz que não acredita em nada, querendo saber por que ela se separou. A mulher alisa o homem, dizendo que foi por causa dele, mas o cara cai na gargalhada, pedindo para ele não o fazer de bobo. Se fazendo de rogada, a mulher decide ir embora, porém Odorica resolve perguntar se ela realmente está ali para ficar. Justina afirma que sim e os dois vão correndo pro rala e rola. Na Milagres, Lucrécia recebe a convocação para a primeira audiência de conciliação de seu processo de divórcio. Na cidade, Lorena está disposta a voltar para a casa de ônibus. Matilde diz que não é necessário, pois Miguel foi buscá-la. A moça culpa Lucrécia por tudo, mas a tia diz que a moça não tem culpa de nada, pois é Juliano quem anda atrás dela, e os dois vão acabar ficando juntos. Só que Lorena diz que não vai permitir que isto aconteça e avisa: "Você, tia querida, não me conhece." E sai, dizendo que vai dar um tchauzinho para a desgraçada antes de ir embora. Agora o bicho vai pegar. É que Renata chegou com todas as suas malas na casa de Carmelo. Ela diz que foi expulsa da fazenda e ele vai ter que dar guarita para ela, pois Rosário e Paulino descobriram sobre o caso dos dois. A moça diz ainda que foi Branquinha quem contou para seu tio. E para piorar, a tia ouviu a conversa deles pela extensão. Toda se achando, ela vai para cima do Pegajoso e começa a alisar o cara, dizendo que os dois agora podem ficar juntos, pois sabe que a prima pediu o divórcio. Mas Carmelo dá um safanão na moça e diz pra ela ir plantar batatas, pois a relação dos dois terminou. Só que ela não aceita. Educado como sempre, o Pegajoso agarra a mulher pelo braço com a intenção de atirá-la na rua. Mas ela consegue se desvencilhar e jura que ele vai se arrepender amargamente por estar rejeitando-a, principalmente neste momento em que ela precisa tanto. O infeliz então se irrita mais ainda e atira ela, mala e tudo porta fora. Chorando muito, a moça se agarra à sua mala rosa de bolinhas brancas. Do outro lado da cidade, Juliano está conversando com seu pai e conta que descobriu que Justina não está mais na pensão, só que o professor diz que provavelmente ela foi ficar com algum de seus amantes e vai embora. Neste meio tempo, Matilde conta a Juliano que há cerca de meia hora, Lorena saiu como uma louca para visitar Lucrécia. Minutos depois, a doida invade o quarto da moça e diz que está ali para implorar que ela deixe o pai de seu filho em paz. Lucrécia diz que isto é problema do Juliano e não dela. As duas discutem e Lorena resolve dizer que se o rapaz não ficar com ela, o bebê não vai nascer e ela será culpada pela morte da criança. Agora olha onde a doida está. Ela se agarra a Lucrécia e começa a gritar para a moça soltá-la e tals, até que a doida cai escada abaixo. Igualzinho aconteceu com Rosário, quando Lucrécia era criança. Lorena vai ver Lucrécia e finge que as duas estão discutindo no alto da escadaria da mansão da Fazenda Milagres. A mulher se atira e rola pelos degraus, igualzinho como aconteceu com Rosário quando ainda era criança. Rosário vai correndo ver o que aconteceu e se depara com Lorena desmaiada. Imediatamente ela pergunta para a filha o que ela fez. Aos poucos, a víbora começa a recobrar a consciência e culpa Lucrécia pela queda.
Rosário grita com a moça, mandando-a chamar uma ambulância imediatamente. O telefone toca. É Juliano, dizendo que soube que Lorena foi procurá-la. Lucrécia conta que a moça está ali e sofreu um acidente, pois se jogou da escada. A moça diz ainda que precisa desligar, para poder chamar a ambulância. Neste meio tempo, Miguel vai à casa do Souza saber da tia como foi a consulta de Lorena ao ginecologista. A mulher conta que a sobrinha foi sozinha e o rapaz se irrita, dizendo que a consulta poderia esclarecer muitas coisas e pergunta se a moça, pelo menos, disse de quantas semanas estava grávida. Matilde diz que ela não contou nada, mas chegou de muito mau humor, e antes que pudesse impedir, saiu feito uma bala para procurar Lucrécia. O rapaz se preocupa. Lógico, ele sabe que sua amada não bate muito bem. Miguel resolve esperar a moça na casa de Juliano, que, aliás, acabou de chegar na casa de Lucrécia. Ele quer saber o que aconteceu, e a moça conta que Lorena a acusa de tê-la empurrado escada abaixo. Juliano diz que sabe muito bem que a moça não seria capaz de fazer uma coisa dessas e entra na mansão. Rosário chama o rapaz de imbecil, mas ele manda a mulher ir se danar, e diz que o que está acontecendo tem a ver com ele. Juliano pega Lorena no colo e diz que ele mesmo vai levá-la ao hospital. Rosário tenta impedir, mas o rapaz nem dá bola. Lucrécia diz que vai com eles e a mãe surta, dizendo que a filha não tem dignidade e, obviamente, joga na cara da garota que sabe muito bem que ela não teve nada a ver com o acidente de Lorena, assim como também tem certeza de que ela não teve nada a ver quando perdeu seu segundo filho. Viu só? Eu disse que ia rolar essa baixaria. Credo. De noite na cidade, Rodolfo está terminando sua aula particular com Rosa, e a menina convida o professor para ficar para jantar. Ele diz que não pode, pois já tem compromisso, mas acaba convidando a garota e a mãe para jantarem fora no dia seguinte. Mais tarde, Renata chega à pensão de socorro, procurando por Justina, e descobre que a mulher não mora mais ali. Ela acaba alugando o mesmo quarto que a amiga, e acaba se dando conta que perdeu um dos brincos. Neste meio tempo, Josué vai ver a mãe na casa de Odorica. Ela quer saber como o rapaz descobriu que ela estava ali. Ele responde que juntou o A mais B quando soube que ela tinha saído da pensão. Com cara de coitada, ela pede que Josué não a julgue, explicando que o advogado ficou sabendo que Rodolfo a jogou na rua e se ofereceu para ajudá-la. Josué faz aquela cara de: quanto menos você falar, menos vai se enrolar. Mas é educado e diz que a mãe não precisa explicar nada para ele, pois não se importa com o que ela faça da sua vida. Chorando e tentando fazer um carinho no filho, ela diz que foi procurá-lo, pois queria conversar com ele, e diz que tem consciência de que nada mais vai ser como antes, mas precisa dos filhos. Josué não está com muito saco para os dramas da mãe e resolve ir embora, mas ela quer saber quem contou a ele sobre Paulino. O rapaz revela que foi Matias, pois descobriu que ele ainda estava apaixonado por Lucrécia e ficou com medo do que poderia acontecer. Do outro lado da cidade, Odorica, que já estava indo embora, recebe a visita de Rodolfo. O advogado diz que aguardava a visita do professor, pois soube que o rompimento entre ele e a esposa é definitivo. O professor confirma que é isto mesmo, e pede que Odorica dê prosseguimento ao processo de divórcio que Justina deu entrada há algumas semanas. O advogado se surpreende com a simplicidade do homem, e pergunta se é somente isto que ele quer. Rodolfo mais uma vez confirma, mas pergunta se o homem quer dizer mais alguma coisa. O advogado garante que no dia seguinte vai dar andamento ao processo. Neste meio tempo, Matias retorna para casa e diz a Branquinha que foi pedir sua transferência e não crê que será negada. Matilde chega ao hospital apavorada e quer saber o que aconteceu. Juliano explica que Lorena está sendo atendida, mas o médico ainda não veio dar notícias e explica que a moça caiu da escada, na casa de Lucrécia. Miguel quer mais explicações, mas Juliano diz que não sabe nada mais do que isso. O médico chega e conta que Lorena perdeu o bebê e terão que fazer uma curetagem. Imediatamente, Matilde manda Juliano embora, pois com a morte da criança, acaba o compromisso dele com a família, mas Malvado se enerva e diz que sai dali somente quando ele quiser. Que bravo ele, não? Na Fazenda Milagres, Paulino vai conversar com a filha e Lucrécia conta exatamente o que aconteceu. Mas o pai diz que a história é absurda e quer saber se o único empecilho para ela ficar com Juliano era o filho de Lorena. A moça diz que sim, entre outros, mas jura que seria incapaz de fazer algo parecido para tirar o obstáculo da sua vida. No entanto, Paulino não consegue acreditar na filha. Ela implora e ele avisa que o que aconteceu com Lorena vai ter sérias consequências. Na cidade, Delfina conta a Manuel que Renata foi expulsa da Fazenda Milagre, pois os patrões descobriram o caso dela com Carmelo.
A empregada aproveita para contar que Modesto e Fidel se pegaram e acabou esfaqueando o pai do rapaz. E por falar no diabo, ele já está em outro beco escuro da cidade atazanando mais um cristão. Com seu mega canivete, ele ameaça o sujeito e diz para ele esquecer para sempre de seu patrão Carmelo. Tarde da noite, Justina vai tirar as caras com o padre e pergunta se foi ele quem contou a Josué sobre Paulino. O homem diz que sim, e ela afirma que demorou muito para entender por que ele a odeia tanto e por que ele sempre esteve contra ela. Colocando as mãos na cintura feito uma chaleira velha e se rebolando toda, a louca declara: "Descobri que o que sente por mim não é ódio, é despeito." O padre não entende nada e pergunta por que ela acha isso. Se esfregando toda, ela revela que foi mulher de todos os amigos dele, menos do coitado do sacerdote, e dizendo: "Aceite, Matias. Você sempre quis o que todos os teus amigos tiveram." E se gruda no religioso, quase dando um beijo na boca. O homem está simplesmente petrificado, mas ele reage e a empurra. Justina chama Matias de patético, mas ele rebate, dizendo que ela não tem nenhuma ideia do que está dizendo. Ela pergunta se o pingolim do cara tá morto. E irritado, o padre responde que sente a mesma coisa que todos os homens, mas Deus lhe deu forças para resistir às tentações. A cara da Justina é a melhor. Rindo, ela diz que o sacerdote é uma porcaria, mas ele reage e diz para ela sair logo dali, antes que um dos filhos dela apareça e veja mais uma vez o tipo de mulher que ela é. A louca destrói o lugar. No hospital, o médico avisa que Lorena está bem, mas sonolenta. Juliano vai correndo ver a moça e Miguel quer ir atrás, mas Matilde o impede e manda o sobrinho voltar para a pensão. No quarto, a víbora continua seu teatro e conta à tia que foi Lucrécia que a empurrou da escada e é uma maldita assassina. Matilde tira Juliano do quarto, dizendo que ele deixa a moça muito nervosa. Do lado de fora do hospital, Lucrécia encontra Juliano e descobre que Lorena perdeu o bebê e a acusa de tê-la empurrado da escada. A moça pede que o rapaz acredite nela, mas ele está na dúvida, pois não acredita que Lorena tenha tido coragem de se atirar da escada, arriscando a vida dela e da criança. Lucrécia se dá conta que a história de Lorena foi a mesma que aconteceu com sua mãe e parece que foi tudo armado, porém não sabe como a moça descobriu. Os dois se abraçam e Miguel vê tudo. Neste meio tempo, Josué conta ao pai que sua mãe foi morar com um homem, mas ele não quer saber e diz que vai seguir com sua vida. Minutos depois, Justina chega em casa, mas Odorica não está com cara de muitos amigos. Ele quer saber onde ela estava e conta que Rodolfo foi ao seu escritório para pedir a continuidade do processo de divórcio, mas não parecia saber que os dois estavam morando juntos. A vadia dá uma desculpa e tenta enrolar o amante, mas conta que Josué já sabe da relação dos dois. Só que Odorica não embarca muito na onda da mulher e diz para ela não brincar com ele. Ela lasca um beijo no sujeito e ele se anima, mas ganha um balde de água fria quando ela diz que está muito cansada. No dia seguinte, Branquinha, de visual novo, chega cedo ao seu antigo trabalho e é recebida por Paulino. A moça diz que esteve revisando os pagamentos feitos e encontrou um canhoto de talão de cheque em branco, sem a quantia e sem a data. O fazendeiro se preocupa e diz que não se lembra de ter assinado cheque nenhum. A moça então revisa os lançamentos na conta bancária e descobre que o cheque foi compensado e o valor era muito alto. De repente a ficha cai e Paulino sai atrás de Rosário com o talonário de cheques na mão, mas a mulher não está, pois foi visitar Lorena no hospital. A moça dá um jeito de ficar sozinha com a megera, que não perde a oportunidade de dizer que a doida acabou de perder o único elo que tinha com Juliano e quer que ela conte exatamente o que aconteceu. Lorena mantém sua versão da história, Rosário não embarca na história e diz que sabe muito bem que ela está mentindo e dispara: Espera, fofinha. Vamos falar claro? Porque todo este teu showzinho não vai te servir de nada. Então recomendo que você pense muito bem no que vai fazer, pois se não fizer tudo corretamente, não vai haver maneira que impeça que a Lucrécia e o Juliano terminem juntos. Mal a ex-sogra sai, a doida liga para Miguel e diz para ele prestar bastante atenção no que vai dizer. Enquanto isso, Assunção, que está limpando a casa, acha o brinco perdido de Renata e aproveita que Carmelo chegou para entregar a intimação para a audiência de conciliação. Ele rasga tudo, e a empregada o aconselha a deixar Lucrécia em paz de uma vez, pois a moça, cedo ou tarde, vai conseguir a sua liberdade. Carmelo ameaça colocar Assunção na rua como fez com Renata. Ela o enfrenta e diz que isto seria um prazer, pois só está ali ainda por causa de Tetê. O pegajoso explica então que ele e a mulher estão casados em comunhão de bens, e se ele se separasse, não sobraria nada para a irmã.
Mas Assunção, que não é burra, revela que também sabe que se Lucrécia ficasse órfã, seria ela quem teria que dividir toda a sua fortuna com ele. Fortuna, aliás, que foi recentemente aumentada pelo cheque gordo que Rosário deu ao genro, pelas costas de Paulino. Agora os dois estão na maior discussão e ele diz que depois do que Carmelo fez, eles não podem continuar ajudando o sujeito. Rosário defende o rapaz, dizendo que a culpa é de Lucrécia, pois como ela não se comportou como esposa, ele teve que buscar consolo em outro lugar. Gente, sem comentários. Paulino se emputece e diz que não tem que fazer mais nenhum favor ao infeliz, mas ela jura que vai fazer de tudo para que a filha nunca fique com Juliano. O rapaz, inclusive, está tomando café com o padre e contando o que aconteceu. O religioso diz que confia plenamente em Lucrécia e manda o rapaz se preparar para o que vem por aí, pois se Lorena foi capaz de fazer o que fez, poderá fazer muito mais. Juliano conta que está preocupado com Justina e descobre que ela foi visitar o padre na noite anterior, para exigir explicações de por que ele contou a Josué sobre Paulino. E neste meio tempo, numa rua da cidade, Renata encontra Justina e conta que foi expulsa da fazenda. A mulher promete que não vai abandoná-la. Na Milagres, a polícia chega à plantação de maçãs e leva Lucrécia presa por tentativa de homicídio. Lucrécia chega à colheita para verificar o transporte adequado da mercadoria. A polícia chega e prende Lucrécia, acusada de tentativa de homicídio, explicando que Lorena está no hospital. E apesar dela estar melhor, a criança que ela estava esperando morreu e, portanto, a moça terá que acompanhá-los para prestar depoimento. Lucrécia pede a Modesto que avise seu pai e vai com a polícia. Neste meio tempo, no hospital, Lorena está se preparando para ir embora e diz que já chamou Miguel para buscá-las. Matilde sai para pagar a conta e o rapaz aproveita para contar que o plano dos dois deu certo e a esta hora Lucrécia já está presa. Juliano chega e descobre que Lorena está deixando o hospital. Matilde insiste na história de que foi Lucrécia quem a empurrou e não acredita que a sobrinha tenha se jogado da escada, arriscando a própria vida. A mulher continua e Juliano se irrita, mas ela não se mixa e diz que agora o rapaz deve estar muito feliz por ter se livrado da moça. Neste meio tempo, Modesto chega correndo à mansão dos Córdoba procurando pelo patrão e conta para Delfina que a garota foi presa por tentativa de homicídio. Rosário fica sabendo que a filha está atrás das grades e a megera só reclama. Delfina não se conforma e manda a mulher fazer alguma coisa. Na cidade, Paulino foi avisar a Carmelo que o cheque que Rosário lhe deu é o último favor que os Córdoba lhe fizeram e avisa que a relação entre eles está encerrada definitivamente. Mas, com os pés em cima da mesa e numa pose de patrão, ele diz que a relação entre as famílias permanece igual enquanto Lucrécia for sua esposa. Paulino então avisa que isto também está prestes a mudar, mas o pegajoso deixa claro que não vai abrir mão do casamento. Indignado, o homem pergunta por que Carmelo não fica com Renata e deixa sua filha em paz, mas ele responde que não tem interesse na Sensal e ainda grita: "Se ela foi minha amante, foi porque Lucrécia não me deixou alternativa." Pronto, o fazendeiro enlouquece e manda o pegajoso calar a boca e não falar assim de sua família, mas com as veias do pescoço saltando e se cuspindo todo ele grita: "Família esta que tirei da ruína." Os dois discutem, e Carmelo ameaça o sogro, mas ele só responde que não acredita nas ameaças do rapaz. Na saída, Paulino recebe uma ligação de Delfina avisando que Lucrécia está presa. A moça está dando o seu depoimento, mas os policiais não acreditam no que a moça está dizendo. Eles querem saber se ela tem alguma testemunha que ateste seu depoimento, mas ela diz que não, e descobre que vai ficar detida até que o caso seja resolvido. Neste meio tempo, Juliano encontra Josué e conta sobre Lorena. O rapaz aproveita a oportunidade para revelar que Justina está vivendo com Odorica, o advogado que está providenciando o divórcio dos pais. E por falar em Odorica, o cara chega mais cedo, cheio de amor para dar. Mas Justina diz que trouxe uma amiga para morar com ela, pois a moça não tinha para onde ir. O advogado diz que não concorda com o que a mulher fez e fica ainda mais surpreendido quando descobre que a tal amiga é Renatinha, a Sensal. Puto da cara, ele diz que de nenhuma maneira a moça vai ficar ali e manda a garota ir embora imediatamente. Rosário e Paulino se encontram na porta da delegacia e tentam chamar Odorica, que está muito ocupado discutindo com Justina, e diz que não suporta Renata, já que teve que aturá-la durante 3 anos, por ordem de Carmelo. Justina apena e diz que se a moça não ficar, ela também vai embora. O advogado recebe a ligação de Paulino e sai para ir à delegacia, mas avisa que quando voltar não quer ver Renata ali. Na delegacia, Rosário e Paulino estão fazendo o maior barraco. O policial deixa o casal passar para ver a filha. Enquanto Paulino tenta acalmar a moça,
Rosário vai logo dizendo pra ela não criar expectativas, pois a coisa tá muito feia. Neste meio tempo, Renata e Justina fofocam sobre a situação de Lucrécia, e a moça resolve sair para saber mais detalhes. Na Álamos, Juliano conversa com Manuel e fica sabendo que está tudo indo muito bem. Anselmo chega e conta que a polícia levou Lucrécia presa. Juliano e Manuel saem correndo para descobrir o que foi que aconteceu com a filha dos Córdoba. Na cidade, Matilde se despede de Rodolfo com um beijo amoroso no rosto. Mas a cena é vista por Renata, que aproveita para tirar onda com a cara do professor. Ela diz que está procurando por Juliano, mas ele avisa que o rapaz não mora mais ali. Rodolfo entra e é surpreendido por Josué, com a notícia de que Lorena perdeu o bebê, mas não sabe como isto aconteceu. Para variar, os dois começam a discutir sobre Lucrécia, mas o homem lembra que a moça pode ser sua irmã. Odorica chega e leva uma bronca de Paulino. O advogado diz que é melhor eles irem embora, mas o fazendeiro manda o advogado tirar Lucrécia daquele lugar imediatamente. Juliano e Manuel chegam e encontram com Paulino e Rosário. A mulher culpa o rapaz pelo que está acontecendo com Lucrécia, alegando que se ele tivesse cuidado de Lorena e da criança, nada disso estaria acontecendo, e vai embora, mandando Juliano sair logo de seu caminho. Segundos depois, Paulino revela que chamaram Odorica para cuidar do caso de sua filha e Juliano quase tem um ataque, explicando que tem um problema pessoal com o sujeito. Ele conta a Manuel que o homem é o novo parceiro de sua mãe. Juliano chega gritando e defendendo Lucrécia e acusando Lorena de mentirosa. O delegado avisa que se ele não está ali para apresentar provas, é melhor ir embora, e avisam que ele não pode visitar a moça, pois não é absolutamente nada dela. Juliano insiste e lembra que os policiais lhe devem uma. De volta em casa, Renata conta a Justina que não conseguiu saber de nada e que está preocupada, pois Odorica não quer que ela fique ali. A moça conta ainda que quando foi ver Juliano, ele não estava, e Matilde acabou sendo muito grosseira com ela, porque viu a mulher se despedindo de Rodolfo e mostra as fotos para a amiga, que fica possuída de ciúme. Horas mais tarde, Matilde finalmente chega em casa e diz para a sobrinha que quer ir embora logo, pois não tem motivos para ficar na cidade. A moça conta que ainda tem coisas pendentes em São Pedro, pois quer ver a condenação de Lucrécia por assassinato. Já é tarde da noite quando Juliano consegue visitar Lucrécia em sua cela. Os dois se abraçam apaixonadamente e ele diz que vai conseguir a liberdade da moça de qualquer jeito e que, quando isso acontecer, os dois vão para bem longe dali. O rapaz quer que a moça jure que, depois que passar a tempestade, nunca mais vai se separar dele. De volta à fazenda, Paulino chega em casa e dá notícias da filha a Delfina, dizendo que a situação da moça é muito complicada. A empregada descobre que não existe nenhuma testemunha a favor de Lucrécia, mas contesta, dizendo que Rosário estava presente. Paulino conta que a mulher chegou a dar seu depoimento para a polícia, mas disse que não viu muita coisa. Delfina desconfia. O fazendeiro se dá conta que a mulher ainda não chegou em casa, apesar de ter deixado a delegacia junto com ele. E a jararaca não chegou porque foi se encontrar com o pegajoso, que chega cheio de afeto com a sogra, que manda o rapaz se controlar e parar de bobagem. Ela diz que não acredita que o infeliz tenha se metido justamente com a prima de sua esposa, mas não está ali para falar disso. E conta que Lucrécia está presa por tentativa de homicídio, e que este é o momento perfeito para ele demonstrar o quanto ele se importa. Do outro lado da cidade, Miguel vai tirar as caras com Juliano. O pau quase fecha, mas Manuel segura o amigo. O rapaz conta que está apenas ajudando Lorena conforme ela pediu, e que, com ou sem o diploma de advogado, ele tem certeza de que vai fazer Lucrécia pagar pelo que fez. Furioso, Juliano avisa Miguel que vai procurar Lorena, pois ela precisa entender que está fazendo uma estupidez. O rapaz liga para a moça, que diz que estava esperando a ligação dele, e diz que ela está em seu quarto de hotel. Horas mais tarde, Rosário chega em casa e pergunta ao marido se ele tem alguma novidade. O fazendeiro conta que Odorica avisou que não vão poder libertar Lucrécia antes do prazo de 72 horas, pois querem esperar para ver se alguém apresenta uma denúncia formal. Rosário responde que isso já era de se esperar e afirma que se importa com a filha, pois foi inclusive falar com Carmelo para contar o que estava acontecendo. Ela diz que o rapaz vai fazer o impossível para ajudar a garota, mas Paulino faz questão de deixar claro que Carmelo não presta. Neste meio tempo, Lucrécia recebe a visita do marido e pede que ele vá embora, pois não quer nada dele, e avisa que, se ele tentar se aproximar, vai começar a gritar, e que se ele tentar tocar nela novamente, jura que o mata. Os policiais vão saber o que está acontecendo e Carmelo, chamando a moça de meu amor, jura que volta no dia seguinte.
Alguns minutos mais tarde, Juliano chega ao quarto de Lorena já agredindo a mulher e diz que vai fazer de tudo para que a moça saia da cadeia. Lorena então joga o mesmo jogo de Carmelo e diz que se o rapaz se casar com ela, retira a acusação imediatamente. Juliano chega furioso ao quarto do hotel de Lorena e diz que não vai permitir que a moça estrague a vida de Lucrécia apenas por um capricho. Ela propõe retirar a queixa, se ele se casar com ela, e lembra que a moça se casou com Carmelo, para libertá-lo. Mas Juliano não aceita a chantagem, e Lorena promete que a moça vai apodrecer na cadeia. Enquanto isso, na pracinha de São Pedro, tia Matilde tenta convencer o sobrinho que ele e Lorena estão fazendo a maior cagada, pois com Lucrécia presa, corre o risco da moça ficar atrás de Juliano e não largar mais o pé do rapaz, deixando de existir uma possibilidade dele se reaproximar da moça. Mas o rapaz acha que se Lucrécia for condenada, Juliano vai odiar Lorena pelo resto da vida. Mas a mulher lembra que a sobrinha é muito esperta e já deve estar armando alguma coisa. Rodolfo deixa Rosinha e sua mãe em casa depois do jantar e recebe um monte de elogios da mulher, que aproveita para contar que o pai da garotinha não vale nada e as abandonou. O homem fica lisonjeado e retribui os elogios. Acho que tá pintando um clima e Rodolfo vai se dar bem nessa. Neste meio tempo, Manuel chega em casa e dá de cara com Tetê. Ela diz que precisa que ele assine alguns documentos, pois como não apareceu o dia todo na fazenda, teve que ir ali, já que as coisas não podem esperar. A moça aproveita para revelar a Manuel que não pode ser sua amiga, porque não é assim que ela o vê. O rapaz acaba contando que teve que acompanhar Juliano à delegacia, pois Lucrécia foi presa, e resolve contar a história para a mocinha. Odorica chega em casa, e Justina consegue convencer o advogado a deixar Renata ficar por alguns dias na sua casa. A mulher faz uma massagem relaxante no homem e tira todo o serviço sobre o que aconteceu com Lucrécia Córdoba, descobrindo que Lorena perdeu o bebê. Virada num demônio, a mulher quer porque quer que o amante faça de tudo para condenar Lucrécia, pois a moça matou seu neto, mas o advogado explica que foi contratado para defendê-la. Usando todos os seus truques sedutores, ela praticamente faz o cara jurar que não vai mover um dedo para ajudar Lucrécia. Tarde da noite, Juliano conta a Matias o que aconteceu e revela que a única forma de tirar Lucrécia da cadeia é casando-se com Lorena. O padre lembra que ele não deve cometer o mesmo erro que a filha de Paulino e pede para o rapaz se acalmar. Em sua cela, Lucrécia, que não consegue dormir, se lembra da visita de seu amor e da promessa que fez a ele. E debaixo da maior chuva, Carmelo não deixa de bater o ponto no bar de sempre e se senta com Fidel. Os homens para quem ele deve dinheiro o veem chegar, mas não fazem nada por causa da ameaça feita pelo bandido mais cedo. O sujeito diz que está tudo resolvido e conta que pretende se aposentar. Mas Carmelo oferece a ele uma quantia maior do que a que ele ganhou durante sua vida inteira, para resolver um outro probleminha. No dia seguinte, Delfina vai visitar Lucrécia na prisão, e a moça explica que a situação dela está muito complicada, pois a suposta vítima a está acusando de tentativa de homicídio. Juliano também chega à delegacia e insiste em ver Lucrécia, mas o policial diz que não pode deixá-lo entrar, e avisa que logo vai começar a acareação, mas o advogado da moça não entrou. O rapaz vê Delfina saindo e ela conta que Lucrécia está muito triste. O rapaz está indignado porque Odorica ainda não chegou. Na casa do advogado, Renata toma café com Justina e comenta que não acredita que Lorena tenha planejado tudo isso e feito a mesma coisa que aconteceu com sua tia, quando Lucrécia era criança. A mulher não quer acreditar que isto possa ser verdade. Neste meio tempo, Paulino tenta de todas as formas encontrar o advogado, que não atende ao celular nem apareceu na delegacia. Matias chega e diz que está se colocando à disposição. O padre aproveita para dizer que Juliano seria capaz de dar a vida pela moça, e Josué também. O padre pede desculpas pelo que fez, mas Rosário entra gritando com o religioso e diz que não quer que o bastardo venha reclamar o que acha que lhe pertence. Depois que a mulher sai, Paulino desabafa. Tem dias que não sei explicar como consegui viver tantos anos com ela. Na cidade, Odorica continua seu dia de trabalho normalmente, como se nada tivesse acontecido, e fica sabendo que Paulino tem ligado sem parar. O fazendeiro finalmente consegue o telefone da casa do advogado e Justina atende o telefone. O homem reconhece a voz da mulher e ela diz que precisava fazer alguma coisa quando Rodolfo a expulsou de casa, e aproveita para dizer que seria bom o homem começar a desenvolver uma relação com o filho, pois quando Lucrécia for condenada, ele vai ficar totalmente sozinho. Neste meio tempo, a entojada vai até a casa de Josué, toda se jogando para cima dele, dizendo que acha atraente o fato dele mancar. A moça se senta no sofá e começa a alisar o rapaz, abrindo a camisa dele e beijando o mocinho ardentemente.
e vai começar o rala e rola ali mesmo no sofá. Na cadeia, o delegado avisa que em 20 minutos começará a acareação entre ela e Lorena. Branquinha aparece na casa de Josué para saber como o amigo está e dá de cara com Renata, sua arqui-inimiga. Se arrumando, a moça diz: "Ai, Branca, além de ser muito chata, também é muito inconveniente." E taca um beijão em Josué dizendo que volta a encontrá-lo quando ele estiver menos solicitado. Branquinha então tira onda com a cara do rapaz e avisa que seu tio vai embora, pois acha que está na hora de ir embora dali. Quando sai da casa de Josué, Branquinha enfrenta Renata, que agarra a moça e diz que a guerra entre as duas está apenas começando e pergunta por que ela foi procurar Josué. A sobrinha do padre responde que não é da conta dela e a Sensal resolve disparar. "Ah, já sei. Veio pedir um favorzinho, não é?" Mas Branquinha não deixa por menos e afirma que a entojada está dizendo isto por experiência própria e toma o maior bufete da vadia, que avisa que nunca vai permitir que ela se aproxime do irmão de Juliano. Na frente da delegacia, Juliano está indignado com a ausência de Odorica. Lorena chega acompanhada de Miguel. Delfina diz que Lucrécia precisa de alguém que a defenda, e ele diz que vai fazer isto, mandando a empregada avisar Paulino sobre o que está acontecendo. Juliano diz ao delegado que Odorica não apareceu e ele está ali para defender a moça. Mas o policial explica que ele não poderá fazer isso. O rapaz consegue avisar que o advogado não chegou e começa a acareação. Do lado de fora, Juliano fica sabendo que Paulino não foi avisado sobre a acareação, mas já está indo para a delegacia. Carmelo chega acompanhado por Fidel. O rapaz quer saber o que o pegajoso está fazendo ali e ele avisa que foi ver sua esposa. Será porque Carmelo mudou o penteado? Tá igual ao do Juliano. Continuando. Juliano estufa o peito e diz que sabe que o casamento dos dois é só no papel, mas Carmelo responde: "Ela não te contou, foi?" O rapaz parte para cima do pegajoso, que é defendido pelo capanga, que grita: "Vai com calma, eu não quero obrigá-lo a se arrepender." Juliano sai para procurar o advogado e Carmelo entra na delegacia. Fidel fica sozinho com Delfina e diz que quer ver quanto tempo vai durar o bem-estar de Modesto, pois ele tem uma continha pendente e avisa que o destino do marido dela só depende de quão amável a empregada decidir ser com ele. Segundos depois, Carmelo sai, dizendo que não conseguiu ver Lucrécia. Na Fazenda Milagre, Paulino, desesperado, conta a Rosário sobre a acareação da filha, mas ela está mais preocupada com a visita de Matias e sobre o assunto Josué. Paulino argumenta que agora a prioridade é Lucrécia, mas a doida revela que prefere que a filha fique presa à vela com Juliano Horta. Paulino se revolta e diz que a mulher deveria estar internada num manicômio. Enquanto isso, na cadeia, Lorena faz seu teatrinho dizendo que a única coisa que Lucrécia queria era se livrar de seu filho para ficar com seu noivo, e a acusa de ameaçar a moça de dizer que o bebê não ia nascer. Lucrécia se irrita e conta toda a verdade. Olhando nos olhos da rival, ela diz que a moça se jogou escada abaixo. Mas Lorena revida e diz que fez com ela o mesmo que fez com a mãe, matando o filho que ela ia ter, jogando Rosário pelas escadas. Lucrécia perde a razão e parte para cima da mulher, mas é contida pelos policiais. Neste meio tempo, Juliano invade o escritório de Odorica e conta que Lucrécia está passando por uma acareação. O advogado diz que não sabia de nada, mas o rapaz revela que ele está agindo assim só por causa de sua mãe. De volta em casa, Renata conta as boas novas para a amiga e aproveita para dizer que Branquinha foi visitar o rapaz. Na igreja, Matias está se preparando para a missa quando recebe a visita de Josué, que descobriu que o padre pediu para mudar de paróquia e diz que gosta muito do religioso. Algumas horas mais tarde, Paulino está deixando a delegacia totalmente deprimido e encontra Juliano, que conta que eles precisam achar outro advogado. Mas o fazendeiro conta que a filha será transferida para a capital no dia seguinte, pois a acareação deixou muito clara a culpa de Lucrécia, e agora será decretada a sua prisão. Juliano encontra Paulino na saída da delegacia e fica sabendo que Lucrécia foi considerada culpada da tentativa de homicídio e será transferida no dia seguinte à capital, para aguardar a sua pena. O rapaz não se conforma e o fazendeiro diz que a única coisa que pode ser feita agora é conseguir um advogado que defenda a moça em seu julgamento. Minutos depois, Miguel deixa Lorena em casa e revela que ficou surpreso quando Lucrécia disse na acareação que ela disse que se Juliano não continuasse o noivado, o bebê não iria nascer. Lorena dá uma desculpa e diz que a moça é uma mentirosa profissional. Só que Miguel não embarca nesta canoa furada e pede que a moça responda com sinceridade se alguma vez pensou em abortar. Ela jura de pé junto que nunca pensou nisso e que se alguma vez comentou isso com Juliano, foi apenas para chantageá-lo.
Ao chegar ao seu quarto de hotel, Lorena conta a Matilde que Lucrécia foi considerada culpada e vai ser julgada na capital. Lorena resolve enfrentar o noivo, mas ele diz que antes do que ela espera, vai ser ela quem não vai ter onde passar a noite. Matilde dá razão a Juliano e diz que ele realmente, se quiser, pode cumprir o que prometeu. Algumas horas mais tarde, Matias vai visitar Lucrécia, que conta o que aconteceu e diz que não é mais uma mulher de fé. O padre conta que Lorena tentou fazer com Juliano a mesma coisa que Carmelo fez com ela, mas tem absoluta certeza de que o rapaz não vai aceitar a chantagem. Odorica chega em casa e briga com Justina, pois Juliano foi procurá-lo no escritório. Ele diz que não devia ter escutado a mulher, pois acabou passando por incompetente. A mulher avisa que vai ver Lorena e sai porta fora. Só que o advogado não está gostando nada da situação. Horas mais tarde, Paulino chega em casa e avisa Rosário que a filha vai ser levada para a capital para ser julgada. Na mesma hora, a mulher pega o telefone e faz uma ligação, dizendo que precisa muito ver a pessoa que está do outro lado da linha. Enquanto isso, Fidel vai encher o saco do filho na plantação e quer papo mole. Mas o rapaz não quer assunto com o sujeito e manda ele caminhar, pois está muito ocupado. Fidel resolve falar com Anselmo para saber sobre o procedimento da coleta e entrega das maçãs. TT chega e quer saber o que o bandido está fazendo lá, e descobre que as coisas com Lucrécia vão de mal a pior. Na cidade, Juliano abre seu coração para o irmão, que diz que agora entende por que Paulino estava tão triste na igreja, mas avisa que ainda não está pronto para pensar na história de que o fazendeiro é seu pai. Renata liga para Josué e pergunta se pode passar por lá para vê-lo. O rapaz diz que sim, mas avisa que no momento está com seu irmão e conta para Juliano que era Branquinha ao telefone. Neste meio tempo, Rodolfo chega na casa de Irene e percebe que a porta está aberta. Ele entra e vê o local todo revirado e Irene ferida, agarrada à filha, sentada no chão. Justina chega ao hotel para ver a nora, mas ao perceber que a moça não está, resolve tirar satisfações de Matilde sobre Rodolfo. As duas trocam farpas, e a tia de Lorena joga na cara da mulher que logo o professor vai encontrar alguém que lhe dê valor e não vai mais precisar viver com uma vadia. Justina arma um tapa, mas Matilde segura seu braço dizendo que sabe que a verdade dói. Enquanto isso, Rodolfo está cuidando dos ferimentos de Irene e ela conta que quem bateu nela foi o pai de Rosa, querendo dinheiro. O professor diz que ela precisa denunciar o sujeito, mas Irene diz que tem medo de que o cafajeste desconte na menina. Do outro lado da cidade, Rosário se encontra com Lorena e avisa que a moça está indo longe demais. A moça diz que está seguindo o conselho da mulher. Ela concorda, mas diz que não era para envolver sua filha. Rosário conta que sabe que a moça planejou tudo para chantagear Juliano, mas como não funcionou, agora quer se vingar de Lucrécia. Com a maior cara de pau, Lorena admite que sim e diz que quer que Lucrécia pague pelo que ela lhe fez. Indignada, Rosário avisa que não vai permitir que sua filha pague por uma mentira. A moça desafia a megera, esquecendo que ela tem anos a mais de experiência em maldade. A mulher diz, em apenas uma frase, que Lorena deve pensar muito bem se não quiser acabar na cadeia por difamação. E naquela noite chuvosa, enquanto Lucrécia chora em sua cela, Juliano está parado na frente da delegacia tentando descobrir o que fazer. Na casa do Souza, Fidel diz que o trabalho que tem que fazer não é para um homem só, e precisa contratar alguém. Os dois discutem, e Carmelo avisa que o bandido tem que ser muito cuidadoso para executar o plano. Na fazenda, Anselmo, Modesto e os outros já estão com tudo pronto para despachar os caminhões lotados de maçãs. Neste meio tempo, Paulino está ao telefone com Estrada, que vai fazer o possível para atrasar a transferência de Lucrécia. No hotel, Miguel está tendo um piti e diz a Matilde que está cansado da situação, pois sabe que Lorena quer ficar com Juliano de qualquer jeito, e conta que é mentira que Lucrécia a empurrou escada abaixo. O rapaz diz que não entende por que a moça fez isso, e Matilde levanta a hipótese de que o bebê poderia não ser de Juliano. Na estrada, o caminhão com o carregamento de maçãs é assaltado por homens armados, que chegam atirando. Na fazenda, Tonha chega aos estábulos chorando, e diz a Anselmo que está preocupada com Lucrécia. O rapaz revela que acha a mocinha bonita, e ela vai pra cima dele, que se encolhe todo, mas ela dá um beijo nele mesmo assim. O rapaz se derrete todo. Tarde da noite, Manuel encontra Juliano parado na frente da delegacia. O rapaz conta que o advogado é amante da sua mãe e não vai levantar um dedo para ajudar a moça. Juliano tem a brilhante ideia de tirar Lucrécia da prisão à força e avisa que de um jeito ou de outro ele vai impedir que ela seja transferida. De volta ao quarto da sobrinha, Matilde diz que foi conversar com Miguel.
que aconselhou que Lorena faça imediatamente uma auditoria nos negócios do pai, desde o dia em que Juliano foi trabalhar para ele. Já em casa, Odorica tenta novamente dar uns beijos em Justina, mas ela enxota o homem e diz que está brava porque ele não a defendeu na frente de seu filho. A mulher conta ainda que não conseguiu falar com Lorena, mas teve uma conversinha com a tia dela. O advogado aproveita para entregar a ela os papéis do divórcio, e a mulher avisa que ela mesma vai entregar. Já é tarde da noite quando Rodolfo avisa Irene que Rosinha já dormiu e diz que tem medo de deixá-las sozinhas, pois o marido da mulher pode voltar. Ela agradece muito a gentileza do professor, que acaba ganhando um beijão. Do outro lado da cidade, Carmelo recebe uma ligação de Fidel, dizendo que o serviço foi feito. Ele recomenda que o capanga esconda o caminhão até eles conseguirem esvaziá-lo. Terezinha chega e pega o irmão brindando. Ela fica brava e pergunta se ele não sabe o problema em que Lucrécia está metida. O rapaz diz que tem ciência, mas ela tem que pagar pelo que fez. Porém, TT responde que um dia ele também vai pagar por tudo o que fez, e lembra que quando mataram seu pai, o irmão o odiava mais do que qualquer coisa no mundo. No outro dia pela manhã, Paulino, que não conseguiu dormir, é chamado por Modesto em seu quarto. O capataz conta que houve um problema com o caminhão, pois assaltaram o motorista e levaram toda a carga. O homem conta ainda que deram uma surra no caminhoneiro e o deixaram amarrado em uma árvore só com roupas íntimas. Rosário decide dar um palpite furado e diz que a culpa deve ser de Juliano, mas o fazendeiro manda a mulher parar de falar bobagem, pois parte da carga também era do rapaz. Lorena acorda cedo, toda animada, e diz que vai se despedir de Lucrécia. Neste meio tempo, Juliano é retirado pelos policiais da delegacia e encontra Paulino. Ele avisa que vão levar Lucrécia em 1 hora. O pai da moça decide então entrar na delegacia e tentar fazer com que os policiais esperem o advogado chegar. Neste meio tempo, Juliano recebe uma ligação e sai correndo. Na Milagre, Delfina vai tomar satisfação da patroa. Rosário se irrita e bate na mão da mulher, derrubando os pratos. Mas Delfina está possuída e diz que não entende como ela não foi capaz de defender a própria filha e dispara. Garanto que se fosse o César, você o defenderia com unhas e dentes. Chorando muito, Rosário pede à empregada que a entenda, pois não pode fazer nada. Rosário está totalmente deprimida com a história da filha e briga com Delfina, que cobra da patroa porque ela não defendeu Lucrécia, dizendo que tem certeza de que se fosse César que estivesse nesta situação, ela o defenderia com unhas e dentes. As duas brigam e a mulher manda a empregada calar a boca e diz que não pode fazer nada. Já em seu quarto, Rosário desaba e grita que não pode fazer nada, pedindo a ajuda de Deus e se sentindo a mais impotente das mulheres. Enquanto isso, Josué conta ao pai o que está acontecendo e Rodolfo decide procurar Juliano. Na saída, o professor encontra Justina, que com cara de choro, pergunta se ele realmente quer se divorciar dela. O homem, que não está com o menor saco de aturar as lamúrias da mulher, diz que não vai se dar ao trabalho de responder, mas ela insiste, e o homem acaba revelando. Quanto mais o tempo passa, mais tenho certeza de como fui estúpido em ter ficado contigo por tantos anos, pois agora me dou conta que nunca tive nenhum motivo para te amar. A doida acha que o marido já tem outra e quer saber se é Matilde. Ele diz que ela não tem moral para cobrar nada dele, pois já sabe que a esposa está morando com seu amante. O professor é enfático e diz que vai refazer sua vida com outra mulher. Justina entrega os papéis do divórcio, dizendo que quer ficar com a casa, mas ele avisa que a casa ele comprou com seu saláriozinho de professor de escola e não vai deixar o imóvel para ela. Paulino chega à delegacia segundos antes da transferência da filha, que exige ver Juliano. Do lado de fora, Lorena está assistindo juntamente com Miguel. A moça exige, mais uma vez, em ver Juliano. Ela resiste à prisão e o delegado avisa que se ela não for por vontade própria, terão que levá-la à força. Mas Juliano chega bem na hora acompanhado do ginecologista que atendeu Lorena. O médico conta que esteve atendendo Lorena nas últimas 2 semanas. A moça tenta ir embora, mas o delegado manda a moça se sentar, para ouvir o que o médico tem a dizer. O médico então conta que atendeu a moça primeiro por causa de uma ameaça de aborto e que há alguns dias, quando esteve em sua clínica para fazer uma ultrassonografia, pediu que ele realizasse um aborto quando soube de quanto tempo tinha de gestação. O médico conta ainda que a mulher revelou na consulta que não queria ter o filho, porque o pai a abandonou. Juliano não perde a oportunidade e diz que, na verdade, ela não queria o bebê, porque o filho não era dele e não queria que ele descobrisse. A moça tenta se defender, mas o rapaz mostra o resultado dos exames que comprovam que a moça está com 12 semanas de gravidez, e nesta época, os dois não estavam juntos. O delegado quer saber quem, então, é o pai.
e Juliano manda o policial perguntar ao advogado de Lorena. Neste meio tempo, Branquinha vai falar com o tio e pede que Matias converse com Josué, pois quando foi em sua casa, viu o rapaz se agarrando com Renata. O padre diz que a moça parece uma fofoqueira, mas ela se defende, dizendo que não quer que a Sensal faça mal a Josué. E na casa de Odorica, o advogado está apressado para ir trabalhar, e pergunta a Justina por seu celular. Só que quem responde é Renata, que avisa que viu o aparelho em cima do móvel. O homem quer saber se a moça sabe onde Justina foi. Renata diz que não, e pede que a moça avise a mulher para ligar para seu escritório. Se fazendo de vítima, a Songamonga diz que aconteceram muitas coisas na vida que a fizeram mudar e agradece o homem com um beijo, aproveitando para dizer que tem certeza de que é muito bem correspondido em seu amor por Justina. Na delegacia, o clima pega fogo. Paulino acusa Lorena de ter planejado tudo para incriminar Lucrécia. O delegado fica chateado com a confusão e manda todos saírem, avisando que Lucrécia vai voltar para a cadeia até que todos os procedimentos e análises sejam concluídas. O delegado manda Lorena ficar para retificar a declaração. Miguel se mete e tenta defender a moça, mas o policial o manda ficar quieto e diz que ele pode acabar se enrolando ainda mais naquela situação. Rodolfo chega e fica sabendo da boa notícia. Paulino tenta conversar com o professor, mas ele diz que não tem nada a conversar com o fazendeiro, pois sabe o quanto o filho está sofrendo e aproveita para informar que Josué não vê a hora dos resultados do exame de DNA saírem. Neste meio tempo, Justina chega em casa indignada e conta a Renata sobre seu encontro com o marido. A moça aconselha a amiga a buscar seus direitos e incentivar Josué a fazer o mesmo, revelando que o casamento de seus tios é uma farsa e faz anos que os dois não se suportam. Na Fazenda Milagre, Delfina vai correndo avisar Rosário que Lucrécia será solta e conta que foi porque surgiu uma testemunha que mudou toda a situação. Delfina percebe que a mulher não está bem e pode ter um colapso nervoso a qualquer momento. Enquanto isso, Miguel conta a Matilde que descobriu que o filho era dele. A tia assegura que não sabia que a sobrinha tivesse pedido ao médico para se livrar do bebê. Miguel avisa que tudo isso pode prejudicá-la muito, mas Matilde revela que Juliano não vai ficar muito tempo à frente dos negócios da família, pois pediu uma auditoria para provar que Juliano roubou Ernesto. Na delegacia, Lorena continua seu teatro, dizendo que não vai mudar seu depoimento. O delegado avisa que o médico é muito respeitado na cidade, e se ela continuar insistindo no depoimento, poderá se dar mal, pois se não retirar as acusações, Lucrécia pode acusá-la de difamação, e aí, quem vai pro Chilindró é ela. Na cela especial, Lucrécia caminha de um lado para o outro sem saber o que está acontecendo. Do lado de fora, Paulino e Juliano estão ansiosos com a demora da liberdade da moça. O pai da moça pergunta se o rapaz realmente ama sua filha, e Juliano jura que a ama mais que sua vida. Mas infelizmente, Rosário e ele tentaram fazer de tudo para que os dois não ficassem juntos. Enquanto isso, Tonha, toda sorridente, conta a Branquinha que acha que Anselmo gosta dela e que chegou até a beijar o rapaz. Neste meio tempo, Manuel fica sabendo o que aconteceu com o caminhão, e Modesto diz que tem um suspeito em mente. O capataz conta ainda que Juliano já sabe o que aconteceu. Na cidade, o Pegajoso já está de novo no bar bebendo com Fidel, que assegura que está tudo correndo bem e manda o rapaz se acalmar. Carmelo diz que está feliz, pois com um só tiro atingiu seu sogro e Juliano, pois o rapaz vai ter um baita prejuízo e o sogro vai se arrepender de ter lhe dado as costas. Finalmente, Lucrécia recebe do advogado a notícia de que a acusação foi retirada e ela está livre para ir embora. Quando a moça sai, acompanhada pelo advogado, o delegado pergunta se ela gostaria de dar queixa por difamação, mas a moça diz que não, e só quer que tudo aquilo acabe. Do lado de fora, a moça se abraça ao pai que não se contém de felicidade, e beija seu amor, agradecendo o rapaz por ter cumprido sua promessa. Juliano cobra a promessa que a moça fez, e ela diz que está disposta a ir com ele para onde o rapaz quiser. Ela pede a bênção do pai, e Paulino acaba dando, pedindo que a filha trate de ser feliz. Furiosa, Lorena deixa a delegacia, desejando que os dois morram. E Rodolfo resolve fazer uma surpresa para Irene em seu trabalho. A moça fica feliz com a visita do professor. O clima tá rolando, gente. Bora lá, professor, estamos torcendo por você. Mas a colega de trabalho joga um balde de água fria na amiga e diz que não será fácil enfrentar Justina. Neste meio tempo, Juliano e Lucrécia pegam a estrada para viver sua vida. Paulino chega na Milagre e conta a Rosário que a filha foi embora com o malvado. Para variar, os dois discutem e a mulher lembra que a moça não é solteira. O homem diz que o casamento da garota é uma farsa e está de saco cheio dela ficar repetindo sempre a mesma coisa,
culpando Juliano pela morte de César. Mas Rosário não quer saber e jura que a filha vai ter que voltar, nem que tenha que trazê-la arrastada. Em seu quarto, a mulher entra em surto e repete várias vezes que aquilo não está acontecendo. Na cidade, Carmelo negocia a carga roubada. Ele recebe uma ligação da sogra, dizendo que Lucrécia deixou a cidade com Juliano. O rapaz pergunta o que ela quer que ele faça. Com ódio, ela diz ao pegajoso que ele lhe dá pena e não é homem suficiente para controlar a própria mulher. Carmelo jura que agora Lucrécia e Juliano foram longe demais. Em seu quarto, a louca continua repetindo que Lucrécia vai voltar. Minutos mais tarde, Rodolfo chega em casa e conta a Josué que Lucrécia foi solta. Ele conta também que está com o resultado do exame de DNA. Rodolfo chega em casa apreensivo e conta a Josué que Lucrécia foi solta, mas trouxe o resultado do teste de DNA, dizendo que achou que os dois deveriam abrir o envelope juntos. Ao ler o resultado, o rapaz se decepciona. O pai entende e abraça o rapaz, dizendo que independente de qualquer coisa, ele vai continuar sendo seu filho. Sozinho, o professor chora a sua desgraça. Enquanto isso, Justina está fazendo as unhas quando Odorica chega perguntando por que ela não ligou. A mulher pergunta o que ele queria, e ela diz que Rodolfo não o quer dar a casa. O advogado avisa que se ela for brigar pela casa, o divórcio pode demorar e diz que vai apoiá-la. Ele tenta dar uns beijos em Justina, mas ela diz que não tá afim. O homem então revela que Lucrécia foi solta e se mandou com Juliano da cidade. Lorena chega em casa furiosa e diz que ela e a tia vão embora agora daquele lugar. Matilde diz que vai avisar Miguel para ir buscá-las, mas a moça diz que as duas vão sozinhas. Matilde então conta que Juliano descobriu que o filho que ela estava esperando era de Miguel, e aí foi que se deu todo o rolo. Numa paradinha no meio do caminho para esticar as pernas, o casal de pombinhos se curte à vontade, mas Lucrécia avisa ao seu amado que Rodolfo afirmou que não apoiaria a relação dos dois, depois que soube do que rolou entre Justina e Paulino. Só que o cara tá afim de outra coisa e começa o rala e rola. Mas, só para não perder o hábito, Juliano tira a camisa, pega Lucrécia no colo, mostrando seus maravilhosos músculos bem torneados. Congela só um pouquinho, editor. Enquanto isso, Carmelo visita Fidel e, todo putinho, bate no peito se fazendo de galo, gritando que Juliano roubou a sua mulher. Fidel, que não tá com muito saco, responde: "Meu Deus, outra vez a mesma história. Ela foi porque quis. Deixa de se humilhar por causa desta mulher, Carmelo." Mas o pegajoso não se conforma e diz que vai procurar por Lucrécia, afirmando que o bandido vai ajudá-lo nesta empreitada. Furioso, Fidel lembra que o rapaz precisa fechar um negócio muito importante, que até agora só foi fechado de boca e só será consumado depois que ele botar a mão na grana. Já é muito tarde quando Josué, que estava dormindo no sofá, recebe a visita de Renata, que já chega agarrando o garoto. Ele diz que no momento não tem ânimo para nada e conta que os dois são parentes, pois um teste de DNA comprovou que ele não é filho de Rodolfo. A moça quer falar sobre Justina, mas o garoto não quer falar sobre a mãe. Ela insiste e quer falar de Paulino, mas Josué manda a moça embora, dizendo que prefere ficar sozinho. Enquanto isso, Delfina, que não para de trabalhar, abençoa a foto de Lucrécia, mas escuta a patroa chamando por ela e vê que a mulher não está nada bem, pois pede à empregada que arrume o quarto de César, já que o garoto está chegando. Delfina se assusta com o estado de Rosário, que repete sempre a mesma coisa e anda cambaleando pelo corredor da casa. Ela abre uma gaveta e procura a chave do cômodo, dizendo que precisa achar a chave certa. Completamente louca, ela insiste que o filho vai chegar, e Delfina se apavora com o estado da patroa. Paulino chega e a empregada conta que a patroa está estranha, dizendo um monte de bobagens. A mulher então, completamente louca, diz ao marido que César vai chegar e Delfina não quer ajudá-la a arrumar o quarto do bebê. Rosário acaba desmaiando nos braços do marido. Enquanto isso, na cidade, Manuel alcança Tetê na rua e conta que libertaram Lucrécia e que ela fugiu com Juliano. A moça pula de alegria e se abraça em Manuel. Rola um clima. A garota o convida para entrar e o rapaz diz que não quer encontrar com Carmelo, mas ela diz que o irmão não está em casa. Manuel então aceita o convite e diz que seja o que Deus quiser se o pegajoso chegar. Neste meio tempo, Lorena e a tia estão chegando na estação rodoviária quando Miguel chega querendo explicações e diz que sabe que ela se livrou do bebê e armou tudo só para se casar com Juliano. Ele aproveita para dizer que a moça se deu mal, pois o rapaz a abandonou para fugir com outra mulher. Lorena deixa a marca dos 5 dedos na cara do rapaz. Na estrada, Lucrécia pega o celular de Juliano emprestado para falar com Delfina e descobre que Rosário está muito mal.
Ela diz a Juliano que precisa voltar, pois, se alguma coisa grave acontecer com sua mãe, ela nunca vai se perdoar. O rapaz concorda e retorna para São Pedro. Neste meio tempo, enquanto o médico examina Rosário, ela continua repetindo que César voltará e pede que todos avisem Lucrécia que seu irmãozinho vai voltar. O médico diz que vai fazer exames para saber por que a mulher está tendo esta confusão mental. E na casa de Odorica, Justina faz de tudo para não se deitar com o advogado. Ela não tem mais nenhuma desculpa e resolve encarar a fera, mas é salva por Renata. A mulher sai do quarto e agradece por ter sido salva pela moça. A Sensal então conta que esteve com Josué, que contou que saíram os resultados do DNA confirmando que Paulino é seu pai. A moça diz que ela deve contar tudo para o fazendeiro, mas a conversa é interrompida pelos gritos de Odorica. Do outro lado da cidade, Rodolfo está se despedindo de Irene depois de uma longa conversa com a moça e diz que foi enganado por Justina por anos, mas não a ama mais. O homem é observado por um sujeito estranho. O professor dá um beijão na namorada antes de ir e o cara fica ainda mais atento, decidindo seguir Rodolfo pelas ruas da cidade. Na fazenda, Paulino confessa a Delfina que achou que Rosário estava fingindo. A empregada diz que pensou a mesma coisa e conta que Lucrécia ligou e ela avisou que a mãe estava mal. Na viagem de volta ao povoado, Juliano e Lucrécia conversam sobre o retorno e tudo o que tem que resolver para poderem ficar juntos, na paz. A moça descobre sobre o roubo do caminhão e fica ainda mais preocupada. Enquanto isso, Fidel e Carmelo esperam o comprador da mercadoria roubada em um local próximo da cidade. Os homens chegam com a maleta de dinheiro. O pegajoso recebe a grana fazendo cara de gangster. No caminho de volta para casa, Carmelo vê a caminhonete de Juliano passando na estrada e manda Fidel segui-la. Na fazenda Milagre, Paulino está preocupado com a mulher e acaba declarando seu amor por ela. Neste meio tempo, Lucrécia e Juliano chegam ao posto de gasolina. O rapaz vai perguntar se tem um telefone público e compra um cartão. Quando ele volta para a caminhonete, percebe que Lucrécia não está. Desesperado, ele procura por todos os lugares pela moça, mas não consegue encontrá-la.